Ok, gente, então vamos começar falando com respeito ao espectro discreto de operadores, tá? Operadores hermitianos, né? Então, aqui estão dois teoremas fundamentais da mecânica quântica sobre operadores hermitianos. O primeiro diz o seguinte: todos os autovalores de Q são reais. Q é um operador hermitiano, tá? Com espectro discreto. Todos os autovalores são reais. Uma afirmação forte, né? O segundo teorema diz que autofunções correspondentes a autovalores distintos são ortogonais. Tudo bem? Então, se eu tenho lá, vamos dizer, dois autovalores, cada um com uma sua autofunção, essas autofunções são ortogonais entre si. Tá? É o segundo teorema. Além desses teoremas, a gente tem um axioma devido ao Paul Dirac, que era um físico maluco inglês do começo do século XX. E ele disse o seguinte: as autofunções de um operador observável são completas, né? Significa que elas formam uma base do espaço de Hilbert, né? O conjunto de autofunções de um operador hermitiano é um conjunto completo, ou seja, uma base pode ser usada para escrever qualquer função como combinação linear das autofunções desse operador. Tá? Isso não é um teorema, é um axioma, você tem que um postulado, né? Você precisa aceitar. Tá? Foi o que o Dirac propôs. Vamos demonstrar os dois teoremas. O teorema já pressupõe que você consegue demonstrar. Tá? Vamos começar pelo teorema 1. Os dois são fáceis de demonstrar, tá? Por isso que eu vou fazer aqui passo a passo com vocês. E não é difícil de acompanhar olhando o slide ao mesmo tempo que vai escutando eu falar. Né? Então, todos os autovalores de Q são reais. Bom, um Qzinho é autovalor de um operador Q se ele obedece essa equação, né? O f é a autofunção, Qzinho aqui é o autovalor. Então, Qf igual a Qzinho f. Tudo bem? Essa é a definição de um problema de autoestado, né? De autofunções e autovalores. Né? Agora, Q é um operador hermitiano, então isso aqui vale. Q é hermitiano, né? Portanto, vale essa relação. Lembre-se disso, que eu posso colocar o operador Q em qualquer lugar dentro do sanduíche. Tanto no meio aqui quanto no começo, né? Agora, pega essa equação aqui e usa a equação de autovalores. Ó, Qzão f, né? O operador Q aplicado a f gera o autovalor f. A mesma coisa aqui do outro lado, né? Certo? Então, essas duas primeiras equações nos geram essa terceira. Agora, como Q é só um número constante, né? Eu posso retirar Q de dentro do produto interno. De dentro da integral, né? Que é o número que eu posso tirar da integral, né? Bom, desse lado aqui é o lado direito do produto interno. Eu saio, quando eu tiro dele de dentro da integral, ele sai sem nenhuma modificação. Agora, o número que está aqui do lado esquerdo, como aqui nesse caso, né? Ele está conjugado dentro da integral. Qf aqui aparece dentro da integral como conjugado. Então, quando eu quero retirar o Q da integral, o que sai é o Q conjugado. Certo, né? Daí eu chego nessa relação aqui. Agora, f é autofunção do operador Q. Então, ele tem que ser diferente de zero, né? E, consequentemente, f, produto interno com f, tem que ser diferente de zero. É uma das propriedades do produto interno, né? O produto interno de uma função por ela mesma só é zero se ela é igual a zero, né, do começo. Então, isso aqui é diferente de zero, portanto, quem tem que ser igual é o Q e o Q conjugado, né? Porque o f é diferente de zero, então Q menos Q conjugado tem que ser zero. Portanto, eles são iguais entre si, né? Agora, o número é igual ao seu conjugado quando ele é real, né? Portanto, a gente acabou aqui a demonstração. Quando o número Q é igual ao seu conjugado, esse número tem que ser real. Portanto, Q, que é o autovalor, é real, tá? E como a gente pegou um autovalor Q aqui genérico, qualquer um dos autovalores de Q, significa que todos são reais, né? Porque a gente fez aqui para um genérico, qualquer um dos autovalores. Tudo bem? Então está demonstrado o primeiro teorema. O segundo teorema também não é difícil de fazer a demonstração. Diz que as autofunções que correspondem a autovalores distintos são ortogonais entre si. Tá? Então vamos lá, né? Ó, a gente tem dois autovalores Q1 e Q2, tá? Distintos. Q1 diferente de Q2 por hipótese, tá? Eu peguei dois autovalores diferentes, Q1 e Q2.
né? E cada um tem a sua autofunção correspondente, F1 e F2. Né? Agora, F1 e Q1 serem autovalores e autovetores ou autofunções de um operador, significa que essa equação aqui é satisfeita, né? Para F1 e Q1, a mesma coisa para F2 e Q2. São as equações de autovalores e autofunções de um operador Q. Tá? Agora, Q é hermitiano, então eu posso escrever isso aqui, né? Ó, F1, Q, F2 é igual a Q, F1 e F2. O Q pode ficar em qualquer lado do produto interno, né? Porque Q é hermitiano. Tudo bem? E aí vamos usar as equações de autovalores e autovetores. O primeiro termo aqui, ó, F1, Q, F2. Então, Qzão F2 é o Qzinho 2 F2. Desse lado aqui, né? Então, isso daqui me dá esse primeiro termo. Esse outro aqui me dá o segundo termo. E eles são iguais entre si porque o Q é hermitiano. Né? Daí a gente procede à retirada de Q1 e Q2 de dentro do produto interno, de dentro da integral. Q2 aqui está do lado direito, então ele sai normalmente. O Q1 está do lado esquerdo, ele sai conjugado. Né? Mas, um passo intermediário aqui é que a gente já viu no Teorema 1 que o Q1 conjugado tem que ser igual ao próprio Q1, né? O Q1 é real. Q1 é um autovalor do operador, né? E ele tem que ser real pelo Teorema 1. Portanto, eu reescrevo essa equação simplesmente dizendo isso, tá? Porque o Q1 conjugado é igual ao Q1, Q1 é real. O Q2 também é real, né? Agora eu reescrevo assim, ó. É só botar o F1 produto interno com F2 em evidência, né? Eu tenho essa equação. Dessa equação eu posso ter duas coisas. Ou Q2 menos Q1 é zero, ou F1 produto interno com F2 é zero. Né? Em princípio. Mas, por hipótese, Q1 diferente de Q2. Eu estou pegando dois autovalores diferentes. Então Q2 menos Q1 não é zero, é diferente de zero. Então a única solução para isso é que F1 e F2 seja zero, né? Ou seja, eles são ortogonais. Aqui a gente conclui a demonstração dizendo que o produto interno de duas funções F1 e F2, as autofunções de um operador Q, é zero, portanto F1 e F2 são ortogonais entre si. Certo? E está demonstrado o segundo teorema. Vamos falar só de alguns detalhes aqui. Eu não vou falar de tudo isso não, porque não vai dar para a gente falar de muita coisa em vídeo. Tá? Lembre, né, que a gente, no começo do curso, enquanto ainda estava se vendo face a face, viu que os autoestados, né, que eram, a gente já sabe que são os estados estacionários do poço infinito e do oscilador harmônico, são ortogonais entre si. Isso a gente viu demonstrando na força bruta, fazendo as integrais, né? Calculando as integrais, e viu que a integral, que é o produto interno, agora dá zero. Então eles são realmente ortogonais. Tá? Ou seja, né, autofunções do operador hamiltoniano com os autovalores energias são ortogonais entre si, quando as energias são diferentes, né, para cada autoestado ou cada estado estacionário. Tá? Mas a gente acabou de ver que isso não é uma propriedade exclusiva do hamiltoniano, é uma propriedade de qualquer operador que representa um observável, né? Qualquer grandeza representada por um operador hermitiano, as autofunções desse operador hermitiano, serão ortogonais entre si. Tudo bem? Tem que ter um cuidado quando o espectro é degenerado, ou seja, quando existem uma autofunção com um autovalor com autofunções diferentes, né? E aí o teorema 2 não necessariamente se aplica, mas existe um algoritmo chamado algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt que permite construir um conjunto ortogonal de autofunções, tá? Então, mesmo que o espectro seja degenerado, eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso não, tá? É um detalhe muito detalhado, tá bom? Mas mesmo que o espectro seja degenerado, é possível construir uma base ortogonal de funções. Então, no final das contas, dá no mesmo. Para simplificar a nossa vida, tá? Quando a gente está trabalhando com o formalismo quântico em espectro discreto, a gente pressupõe, né, se necessário, que todas as autofunções foram ortogonalizadas, usando o algoritmo de Gram-Schmidt, tá? Então, já que é possível, eu não preciso me preocupar com isso. Vou supor que o espectro já está ortonormalizado ou ortogonalizado. Tá? Mesmo que ele seja degenerado, porque daí eu posso usar o algoritmo do Gram-Schmidt, obter um conjunto completo de funções ortogonal. E aí não me faz a menor diferença. Tá? É só isso que eu tenho para falar para este vídeo. Tá? Na sequência eu vou falar de outros tópicos. Tá? Valeu, até a próxima.